pessoal, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Vamos falar de um tema que tem causado muitas dúvidas nas pessoas sobre as doenças, tanto de caráter fisiológicas, como as doenças que mexem com o psiquismo humano. As esquizofrenias, as psicoses, as doenças que mexem com a capacidade de reflexão da criatura humana e as doenças que geram problemas nos sistemas da pessoa, nos sistemas que estão inseridos no corpo físico da pessoa. A questão é que, infelizmente, a nossa medicina, ela ainda não tem o conhecimento, ela ainda não compreende a herança reencarnatória. Nós avançamos bastante no campo da biologia. Os trabalhos pioneiros de Gregório Mendel, falando sobre a influência genética, não é isso? Os conhecimentos sobre o sistema nervoso central, o cérebro humano, e suas diversas áreas, a área da fala, a área do movimento, a área da visão, a área do paladar, e por aí vai. O conhecimento da biologia a nível molecular, os avanços no campo das pesquisas, no nosso sistema imunológico, toda essa grande descoberta, esses conhecimentos detalhados sobre o funcionamento da máquina humana, a partir das organelas citoplasmáticas, não é? Enveredando para o núcleo da célula, tudo isso tem ajudado bastante. Porém, o erro da humanidade está quando ela pensa que as manifestações do campo biológico são o ponto de partida do problema. Ou por que não dizer também o ponto de partida da saúde? Não é o ponto de partida. Muitas religiões do passado falaram da reencarnação, da palingênese. Esse tema não foi inventado pelo Espiritismo. Pitágoras dizia antigamente que buscou isso no Egito Antigo, quando ele viajou para lá. As religiões hindus, que são mais antigas, falam da epopeia de Krishna e Arjuna. Brahman, Vishnu e Shiva, a trindade hindu. O Bhagavad Gita, os Vedas, os Upanishads, são religiões reencarnacionistas. Vem o Espiritismo e adota a reencarnação também, porque é uma lei natural. Então, o que foi que aconteceu? A reencarnação existe. Mas como ocorre a reencarnação? Como é que ocorre isso? Foi necessário o trabalho complementar de médiuns como Chico Xavier, Divaldo e outros, e médiuns da Safra Nova também, Vanderlei Oliveira, Osmar Barbosa, Robson Pinheiro, Francisco do Espírito Santo, médiuns antigos como João Nunes Maia, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama e muitos outros médiuns que trouxeram uma contribuição para o aprofundamento das ideias básicas trazidas por Allan Kardec. Então, esses conhecimentos foram um preparo para que a gente começasse a encarar o mundo espiritual não de uma forma mística e sobrenatural, mas como um multiverso, como uma outra dimensão da matéria. Até porque todas as descobertas no campo das partículas subatômicas, a partir da Escola de Copenhague do século XX, nos levam a entender que existe uma outra dimensão. Esse mundo espiritual, entre aspas, é muito mais material do que possamos imaginar.
Até porque a realidade íntima da matéria nós não conhecemos. Que dirá a realidade íntima do espírito? Então essa separação entre espírito e matéria é algo complexo, como é complexo dizer até onde termina o perispírito e começa o espírito. Porque através dos próprios conhecimentos esotéricos, nós temos a informação de vários corpos que compõem esse psiquismo. O corpo átmico, búdico, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico, partindo do núcleo para a periferia. Partindo do núcleo para a periferia, o que foi citado por mim agora. Mas não quer dizer que só tenha isso. Isso são nomenclaturas, isso são nomes, isso é um estudo classificatório que a nossa ciência espiritual aqui na Terra criou. Em outros mundos tem outro nome e pode ter uma visão mais profunda. O que nós ressaltamos aí é que há um processo de aperfeiçoamento, que há um processo de transmutação. A coisa sai do campo do pensamento e vai para o campo do automatismo. A energia sai do campo do ser pensante, da consciência da individualidade e caminha para o mecanicismo. Sai do espírito e entra na matéria. Sai do que pensa para aquilo que não pensa. Entendeu? Saindo do núcleo do interno para o externo. Então, percebe-se que a sede de todos os problemas está no âmago, no íntimo do espírito. Portanto, com a descrição de uma reencarnação descrita pelos livros, essa descrição das obras espíritas, dos romances, não pretende dizer que todos os casos são iguais àqueles. Porque cada pessoa tem uma história evolutiva diferente. Cada pessoa maneja e emana energias diferentes. E cada pessoa tem um rastro longo, milenar, de fatos praticados na luz e nas trevas, que vai gerar uma particularidade quase que singular. Então, quando a literatura espírita do Chico Xavier, do Divaldo e de outros médiuns descreveram as reencarnações dos espíritos, aquilo não deve ser visto como um único modelo exato e único, mas como uma ideia para mostrar como as forças do universo ocorrem envolvendo o espírito, já com a noção da sua própria existência, já com o livre-arbítrio. O perispírito ou corpo astral, antes do reencarne, ele sofre um processo de redução perispirítica. O corpo é reduzido em ambientes específicos. Na famosa e comentada e falada Nosso Lar, existe o departamento da reencarnação, é assim que eles chamam. Entre uma colônia, dezenas e centenas de colônias poderão ter outro nome. Lá os espíritos são preparados, são reduzidos. E à medida que há essa redução, o espírito vai entrando num estado de inconsciência. E aí esse espírito é pego e acoplado no útero de uma mulher aqui na Terra. O que acontece é o seguinte. Aquilo que o espírito fez em uma vida passada, tudo que o espírito pensou, sentiu, praticou, e até o que ele não praticou, deixou de praticar quando deveria, isso leva a uma disruptura, uma desconexão com o fluxo do universo, que é evolutivo, ou a sintonia com esse fluxo. Ou você fez algo que não deveria ter feito, ou você não fez o que devia ter feito. Então isso gera um desgaste energético. Isso gera um colapso negativo.
E esse desequilíbrio vai ser repassado para a nova roupa que você vai ter, porque eles estarão ligados um com o outro. Vamos colocar aqui em linguagem menos científica e mais coloquial. Imaginemos uma pessoa que passou a vida inteira desenvolvendo comportamentos agressivos, de maledicência, de julgamento. Pessoas que utilizaram o conhecimento espiritual não para ajudar, mas para manipular as pessoas, não é? Para perseguir. E essa pessoa, ela quando desenvolve isso, essas atitudes contrárias ao padrão vibratório unidirecional do universo, que é a lei de evolução, unidirecional, uni com U, e não onidirecional, muitas direções. A pessoa se viciou nisso, porque as propriedades dos corpos é de passar a vibrar, passar a repetir aquilo que você está praticando. Então, as próprias estruturas internas dos corpos espirituais, as frequências vibratórias, elas ficam como que em desconexão com um fluxo quântico gigantesco. Todos estão ligados uns com os outros. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo espírito André Luiz, ele diz que em Deus nós somos. Nós estamos no hausto, no hálito de Deus. Estamos interligados por energias sutilíssimas, que às vezes não pode ser percebida nem no mundo astral, nas colônias mais próximas da Terra, mas só em dimensões mais e mais e mais elevadas. Há uma teia quântica cósmica imperceptível. Os espíritos disseram, na codificação Allan Kardec, que o nada não existe, que tudo está preenchido por um tipo de matéria. Falou-se de um tal de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal seria a base para a matéria elementar primitiva. E esse fluido cósmico, essa teia gigantesca, se converte em vários níveis vibratórios que dá origem aos vários níveis de matéria. Então, quando uma pessoa comete uma atitude de pensamento, de atitudes, de atos, emoções, em desconexão com o fluxo unidirecional do universo, que é a evolução, que é o aperfeiçoamento sempre, ela força uma energia. Ela estaciona, ela emperra, porque se há uma força, se o rio está indo para um lado e você está parado, você está segurando em alguma coisa ou está fazendo um esforço contra esse rio. Esse rio seria, o fluxo do rio seria a lei de progresso e evolução. Você não pode voltar, mas você pode estacionar e gerar coágulos. Então, como cada espírito é uma partícula divina, e cada espírito tem a propriedade poderosíssima de criar coisas, cada espírito tem o poder, através da sua volição, não é volitação, volição, poder do pensamento, de criar. Ele cria, ainda que inspirado e oxigenado por sentimentos baixos, de ódio, de rancor, de desejo de poder e de posse. Do mesmo jeito que esse espírito, ele tem tanto um HD infinito, quanto ele tem um poder de energia infinita, mas que precisa ser desenvolvido, o espírito pode passar muitos milênios, muitos tempos incompreensíveis naquele pensamento negativo. Esse ser que é criado no universo chamado espírito, ele possui propriedades tanto para o bem quanto para o mal.
o espírito pode atingir níveis evolutivos muito altos, que tomam conta de aglomerado de galáxias. Mas se ele tem esse poder e essa possibilidade, depois de tempos incompreensíveis pelo psiquismo humano, ele também pode insistentemente permanecer no comportamento reiterado. E aí terá que sofrer uma intervenção de espíritos muito elevados para adotarem procedimentos não comuns para aqueles espíritos, como, por exemplo, o que aconteceu com os dragões aqui na Terra e também conosco, que recebemos o reset. Nós somos espíritos resetados. Nós fazemos parte de uma periferia da galáxia e nós não temos razão da nossa ignorância. Talvez nós somos mais tinhosos e mais rebeldes do que imaginamos. Os espíritos ainda não nos revelaram o tamanho da nossa rebeldia, mas já disseram, vocês são espíritos resetados. Então, meus queridos, o espírito ao encarnar, possuidor daquele psiquismo doente, de ódio, tudo aquilo vai ser passado para o novo corpo. A nova estrutura biológica, até mesmo a parte intracelular, a síntese proteica, a dinâmica da célula, a própria capacidade de vibração da célula e de seleção daquilo que vai entrar na célula através da membrana plasmática, tudo isso segue uma dinâmica padrão, mas essa dinâmica padrão que as células têm, porque existem os equipamentos que já são prontos. As células, todas as células, têm as suas subdivisões, as suas organelas citoplasmáticas, os lisossomas que servem para digerir, a síntese proteica no complexo de Golgi. No núcleo da célula, nós vamos encontrar ali os dispositivos que vão conservar e que vão manter uma herança genética do passado. Mas esses dispositivos, que ora funcionam, ora não funcionam, dos genes, vai depender da carga psíquica que será acoplada a ele. Mesmo que um parente seu tenha tido câncer e você possui o gene pronto para ser ativado, mas reencarna ali um espírito que não tem culpa para ter câncer, aquele dispositivo não vai ser ativado. Se o espírito é doente, ele carrega um psiquismo doente, ele vai ativar isso aí. Aí a ciência, ingênua e incompleta, pega essa visão e o que é que acontece? A ciência vai dizer, não, esse câncer veio da família atrás, foi herança. E por que o outro não herdou? Porque o espírito que encarnou naquele outro corpo, que também tem herança genética do grupo, do gene pool da família, não vai manifestar aquele comportamento. Então existem as duas coisas, existe a herança biológica, mas quem dá a direção é o psiquismo que será acoplado ao corpo. Por isso que o espiritismo, através dessas obras psicográficas que ampliaram o nosso conhecimento, vem nos provar que de fato Deus não castiga ninguém. Somos nós que passamos os nossos desequilíbrios para o novo campo celular. É uma espécie de histogênese. Essa palavra histogênese quer dizer origem dos tecidos. É uma histogênese espiritual. Muitos cientistas se perguntam por que quando o espermatozoide, na terça parte da trompa de Falópio, fecunda o óvulo e gera o zigoto, a célula ovo, e começa aí a duplicação, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1024, 2048, 5096. Quando começa a aparecer isso, 4096, quando começa a aparecer isso, por que parece que há um modelo organizador biológico que vai dando direção dos tecidos.
o ectoderma, o endoderma, o mesoderma. Isso é embriologia, conhecimento de embriologia. À medida que vai se formando, as coisas vão tomando seu espaço. De repente, ali aparece um problema. Por quê? A mãe não tomou nenhuma substância. Muitas vezes, a família não tem. Os seus antepassados não têm aquilo. Pelo menos até o bisavô, o tataravô. Ninguém sabe que teve. E muitas vezes tem. Mas por que que nos que tem não aparece? E nos que não tem aparece? Porque os genes, eles são dispositivos, entre outras coisas, eles são mecanismos que eles recebem aquela carga psíquica e podem manifestar o problema. É como se o gene fosse um dispositivo que pudesse manifestar ou não desequilíbrio. Quem vai acionar é o psiquismo daquele ser reencarnante, que vai entrar ali, vai se acoplar e vai gerar aquele problema. Então, nesse sentido e nessa análise, nós podemos dizer: todos os males são causados pelo espírito. Luciano, eu tenho fibromialgia, eu tenho psoríase na pele. Sim, os dermatologistas, os fisiologistas, os neurologistas, os ortopedistas vão encontrar a causa biológica, mas essa não é a primeira. Por isso que toda doença grave que uma pessoa tem foi causada pelo seu espírito, pelo seu campo psíquico vibratório. É pura energia, coágulos cometidos lá atrás, que agora estão... Esses coágulos, esses desequilíbrios, precisam sair do centro do psiquismo para se dirigir à periferia. Qual é a periferia agora, biológica, que se tem? O perispírito? Não. Não. Tem um corpo mais denso que o perispírito. É o corpo físico. Por isso que a reencarnação se torna a reencarnação daquela alma. Com essa doença que ela apresenta é a cura dela. Mas a mãezinha e o pai vê seu filho doente, não compreende isso e quer ver lição. E luta como verdadeiros guerreiros. E não está errado não, está certo. Para poder diminuir o efeito. Mas aquele espírito precisa passar por aquilo. Mas precisar passar por aquilo não significa que os pais não devam lutar, porque essa luta é aprendizado. E vai minorar o sofrimento dele. Sim. E essa luta da ciência e dos pais vai desenvolver terapias que possam ajudar também quando o problema já se manifestou no campo biológico, no departamento da célula humana. Então, quando tanto a ciência quanto os homens desenvolvem mecanismos, aquilo não é perdido. Quando o espírito doente, com seu psiquismo doente, se acopla ao novo feto, através dos seus desequilíbrios, da sua energia de culpa, dos seus vícios comportamentais, vai influenciar. E muitas vezes a manifestação dessas doenças, elas vêm em diversos períodos da vida, obedecendo aí o florescimento, o desenvolvimento daquela energia malsã que está acoplada ali em determinado órgão. Por isso que os suicidas, quando cometem aquele ato, passam um tempo na espiritualidade e quando voltam, aparecem com problemas. Existia um pesquisador norte-americano que ele fala sobre as marcas de nascença, as birthmarks. Ele reuniu casos de crianças que apresentavam marcas e diziam: eu fui fulano e fui assassinado. A criança com a memória extracerebral começava a falar disso. Aí o renomado pesquisador norte-americano foi investigar os fenômenos com a equipe e percebeu que a criança não estava inventando, até porque eles foram atrás das informações e comprovaram. São casos raros, muito bem planejados pelos espíritos superiores, para que aquilo sirva de lição para as pessoas, não para todas. Não é todo mundo que tem condições. E aquelas lembranças depois se apagam, porque a reencarnação se completa aos 7 anos, e as crianças, 2, 3, 4 anos, 5 anos já vai se apagando, para aquilo não gerar traumas na pessoa. Mostrando aí
as evidências científicas da reencarnação. Então, é necessário entender que não há punição. Há uma herança comportamental. A mesma coisa ocorre afetando o campo da própria análise do espírito. Muitos espíritos doentes, possuidores de uma inveja, de um orgulho, de uma soberba fora do comum. E através disso essas pessoas cometeram muitos crimes e afetaram muitas almas. Foram extremamente egoístas, criminosos, frios. Desencarnam, passam centenas de milhares de anos no mundo astral. Quando estão prontos para reencarnar, muitos desses espíritos doentes vêm atrás deles. Eles nascem com esquizofrenia, oligofrenia, psicoses graves, psicopatias severas. E o que é que acontece? Eles são cercados por espíritos trevosos. Mas o desequilíbrio dele, que ele se torna um doente esquizofrênico e precisa tomar os remédios no campo da psiquiatria, precisam tomar os remédios, não é causado pela presença apenas desses espíritos cobradores, que estão junto dele emanando um ódio, uma cobrança. É também causado pela consciência culpada deles. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o que é que acontece? A autoculpa, o remorso num nível incompreensível, gera uma energia poderosíssima que atrapalha a capacidade de pensar do espírito. Então, todos os doentes psiquiátricos têm cobradores do lado. Então, a doença dessas pessoas não é causada pela presença dos cobradores, mas pelo desajustar do próprio campo vibratório, emocional e de pensamento desse espírito, pelas suas condutas atrás extremamente agressivas e desequilibradas. Então é preciso fazer o tratamento psiquiátrico, mas o tratamento espiritual também. Porque esses espíritos também que estão cobrando estão doentes e precisam do amparo espiritual. À medida que você conhece essa ciência, e os espíritos também que são conhecedores do equipamento biológico, eles descrevem a interação energética com o campo celular. Eles descrevem isso. Existe, eu já citei aqui a obra chamada Evolução em Dois Mundos, psicografada por André Luiz ao Chico Xavier e ao Valdo Vieira. Essa obra foi psicografada à distância. O espírito mandava as informações para o Chico e para o Valdo Vieira. Uma obra extremamente científica. Quem não tem conhecimento de biologia, física e química, ao ler essa obra não entende nada. O espírito André Luiz fala lá que ele nos faz lembrar o conhecimento de biologia. Existe uma organela citoplasmática chamada mitocôndrias, que é a organela responsável pela acumulação de energia. Nas mitocôndrias ficam a energia em moléculas de ATP. Quando a célula acumula energia, e através desse ATP, que quando ele é quebrado, libera uma energia. Aí fica ADP mais fósforo, liberando energia. André Luiz diz que no mundo astral, através de um psiquismo equilibrado, o espírito ele próprio pode puxar energias do ambiente e acumular, fazendo uma analogia bem distante. Assim como o vegetal, ele tem uma organela chamada cloroplasto. Dentro do cloroplasto é que é feita a fotossíntese. O que é fotossíntese? Em linguagem simples, é quando a folha pega a energia do sol e sintetiza e produz a forma mais básica de energia, que é a glicose. A planta fabrica sua comida através da energia do sol. Mas a planta não só vive da energia da fotossíntese, ela também puxa das raízes. A seiva bruta e a seiva elaborada também, ela sai puxando. Né? Então a planta puxa das raízes e também fabrica energia nas suas folhas. Essa máquina
que a célula vegetal tem, essa máquina que a célula vegetal tem, ela é um mecanismo que explica como os espíritos podem, no mundo astral, desenvolver essa capacidade de puxar, de, vamos dizer assim, de sintetizar a energia. Por isso que muitos espíritos, que não precisam ser espíritos de muita luz, de luz gigantesca, mas vivem nas cidades espirituais sem se alimentarem, não precisam mais. Porque seu psiquismo já consegue puxar as energias do Sol e do ambiente que está, e do próprio psiquismo dele, gera energia que acumula nas mitocôndrias, porque eles têm corpos lá. Eles têm corpos. Eles têm corpos, eles se apertam a mão um do outro, ninguém lá é fantasma. Então, aquele fantasma do lençol branco com 2 olhos só. Então, é isso aí. Com esses conhecimentos humildes que eu passei, eu quis mostrar somente que há uma interação entre aquilo que você fez na encarnação, de bom ou de mal, e aquilo que será repassado para o novo corpo. E há também um terceiro elemento, que é um planejamento reencarnatório, para ampliar uma faculdade, para diminuir um problema. Existem casos que os espíritos conseguem, através dos seus conhecimentos, evitar a manifestação de um problema maior na pessoa, porque a pessoa melhorou muito no período entre vida, chamado por Allan Kardec de erraticidade. Essa terminologia, erraticidade, é isso. Então os espíritos preparam isso. Há casos que não dá. O nível de desequilíbrio e a inflamação energética, o núcleo energético pulsante é tão forte que ele vai se manifestar e vai gerar o problema. E aquela alma terá que expurgar. Remir igual a pagar. Então, quando ele paga, entre aspas, ele não está pagando a Deus, ele não está cobrando, não é Deus que está cobrando, ó, eu quero que tu sofra, tu tem que me pagar. Não é isso. É uma manifestação energética desequilibrada que ele construiu e que ela precisa escoar para corpos da periferia, que é o corpo físico. A reencarnação dele doente é a cura, é o remédio. A reencarnação do espírito doente que fique durante décadas assim é o remédio dele. Ele precisa jogar aquela energia que partiu do seu campo psíquico. Ele precisa se limpar. Não é porque depois que ele viveu isso, ele está 100% não. Não. Aquilo foi só um descarrego para a periferia do corpo físico denso, o desequilíbrio, e vai ser recepcionado por pessoas que viveram com ele no passado. Ninguém vai conviver com um espírito que não mereça. Os pais que não tiveram filhos assim, pega um espírito doente e bota na família. Não é assim. Geralmente há uma ligação kármica dos pais com esse espírito. Se não tiver com esse, tem com outros, e ele tem a obrigação de cuidar desse espírito. Ele tem um dever, não é obrigação, ele tem um dever. Faz parte também do planejamento dos pais receber um espírito desse tipo, porque também há uma relação. A lei cósmica é perfeita. O planejamento dos instrutores também é muito elevado, é sábio. Então vai haver a reencarnação, a manifestação das doenças, mas também pode haver a reencarnação e a manifestação de atributos, de pendores, de características, de qualidades, de dons. Desde pequeno que a criança toca piano. Desde pequeno que o menino comanda as pessoas, tem uma voz ativa. Desde pequeno que aquele espírito mostra uma característica negativa, a reencarnação de um mago negro. Desde pequeno que o menino adora músicas, é compositor. Desde pequeno que o menino apresenta desequilíbrio no campo sexual. São as heranças comportamentais, emocionais e sentimentais que vão ser jogadas para o novo corpo físico. E aí vai penetrar em todas as estruturas e vai aparecer os problemas em cada sistema. Sistema límbico, respiratório, circulatório, o sistema de alimentação, no cérebro, no sistema nervoso central e por aí vai. Daí as múltiplas doenças. Tudo começa no ser pensante. Por isso que o espírito, quando ele é puro, quando ele tem uma luz, ele não vem com doença, não tem doença. Não se tem notícia de que Jesus tinha doenças. Às vezes pode acontecer de um avatar de muita luz
ele, devido ao seu campo psíquico ser muito forte, ele não pode permanecer muito tempo no corpo físico, porque aquilo ali vai gerar um entrechoque. Por mais que a ciência sideral, por mais que os espíritos especialistas nisso produzam organismos até sintéticos, muito parecidos, mas eles não têm um tempo para aquilo. Entenderam? Então a coisa é muito complexa, mas aqui está um exemplo humilde e básico. Deus não pune ninguém, somos nós que nos castigamos. É isso aí.